Muito bem, nós estamos recebendo aqui no site Repórter MT o vereador Marcelo Bucic. Ele é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a denominada CPI do Paletó. E é sobre esse assunto, a investigação contra o prefeito Emanuel Pinheiro por recebimento ilícito de dinheiro público, é que nós vamos falar agora. Então fique com a gente, é assunto do seu interesse. Primeiramente, quero agradecer a presença do senhor aqui no Repórter MT, vereador. Eu que agradeço a oportunidade. A gente está falando um pouquinho dos trabalhos da CPI, que está caminhando em busca da verdade real dos fatos e dar uma resposta para a população cuiabana que tanto anseia uma resposta quanto aqueles fatos que aconteceram, aquele vídeo que o prefeito foi flagrado ali recebendo aqueles valores. Pois é, a gente está caminhando aí para o fim da primeira fase dessas investigações. A CPI já ouviu o Silvio Correia, o ex-chefe de gabinete do ex-governador Silva Barbosa, o próprio ex-governador Silva Barbosa e o secretário Alan Zanata, que foi quem protagonizou aquela gravação com o Silvio Correia, que se falou muito até mesmo numa possível quebra da delação premiada da família Barbosa e também do Silvio. O senhor está satisfeito com os depoimentos que aconteceram até agora na CPI, vereador? Sim, foram bastante esclarecedores, né? A gente tem as informações da delação do ex-governador Silva Barbosa, do próprio Silvio César, que já mencionava como funcionava, bem como propriamente o vídeo em que o prefeito apareceu recebendo aqueles maços de dinheiro. Então era necessário tirar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos quanto àquele vídeo, aquela situação que ocorreu quanto àqueles pagamentos. Então, nessas oitivas foram bem esclarecedoras, tanto do Silvio como do ex-governador Silva Barbosa, que podemos assim, tirar muitas dúvidas que existiam quanto àquilo ali. A do ex-secretário Alan Zanata gerou algumas contradições e até uma possível acariação, que é um requerimento que foi solicitado dentro dos vereadores, de uma possível acariação entre o Alan Zanata e o Silvio. Então, algumas interrogações ficaram ali que alguns vereadores acharam necessário fazer uma acariação para tirar algumas dúvidas, que é o segundo objeto da CPI, que é o quê? Que é aquela possível obstrução de justiça que teria ocorrido em conjunto do prefeito Emanuel Pinheiro com o senhor Alan Zanata. Aí, durante essa CPI também, alguns fatos foram esclarecidos. Por exemplo, cada deputado recebeu 600 mil reais, segundo o Silvio Correia, parcelado em 12 vezes de 50 mil. Entre eles, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, segundo o Silvio, propina de um acordo com o ex-governador. Esse foi um ponto bastante esclarecedor, que não se fechava ainda esse valor, apesar de já estar na delação. Outro ponto também que chamou a atenção foi o fato de um empréstimo do Alan Zanata ao Silvio Correia. Segundo o Silvio, ele foi procurado várias vezes por Alan Zanata quando ainda estava preso, mas não recebeu a visita, mas assim que saiu foi procurado novamente e aceitou a visita por causa desse empréstimo no valor de 5 mil reais, mais ou menos, que eu me lembro. O senhor acredita que esse empréstimo oferecido pelo Zanata foi apenas um álibi para conseguir conversar com o Silvio e fazer aquela gravação? O que ficou desse depoimento ali na CPI para o senhor? Uma das dúvidas que ficaram relacionadas a esse depoimento do senhor Alan Zanata foi que o Silvio falou que o Alan Zanata enviava emissários para conversar com ele. Já o Zanata disse que o Silvio que procurou ele. Então ficou uma interrogação voltada para o Silvio quanto a essas questões. Quem procurava quem? Quem motivou essa conversa? Foi o Alan Zanata? Foi o Silvio? Então essas interrogações ficaram quanto a esse depoimento. O próprio Alan Zanata falou que gravou, primeira vez que gravou o Silvio, uma gravação para se proteger, mas ao mesmo tempo ele deixa o celular na casa do prefeito Emanuel Pinheiro. Se você gravou a pessoa para se proteger, por uma alta proteção, por que você entrega para outro em vez de guardar isso aí? Foram muitas questões que foram levantadas ali nessa conversa, nessa oitiva do Alan Zanata, que nos deixaram preocupados e consideramos um pouco vaga e contraditória. Então, isso tudo colaborou para a gente estar com uma solicitação da convocação de uma terceira pessoa que estava ali, que era o senhor Klebers, o vulgo Coxinha, bem como uma cariação. Então, tudo isso merece um melhor esclarecimento, um melhor detalhamento,
porque a CPI o que ela busca é uma resposta, a busca pela verdade real, então toda e qualquer interrogação tem que ser sanada. Então esse é um ponto que merece sim melhor deslinde, melhor esclarecimento para a gente estar no relatório final com bem provas robustas, não deixar dúvida nenhuma. Agora também tem a questão do telefone que gravou essa conversa. Inclusive, o Alan Zanata falou que não tem o número desse telefone, não sabe em nome de quem ele está cadastrado. O senhor vai solicitar esse aparelho? O requerimento foi aceito pela CPI? Qual que é o próximo passo para poder obter essa gravação original? A gravação original foi deferida já na sessão, que foi uma solicitação do vereador Abílio Júnior, então já foi deferido, a gente vai estar encaminhando essa solicitação ao senhor Alan Zanata para que ele possa entregar esse áudio original, bem como porque, além do áudio original, a gente sabe que o senhor Alan Zanata entregou essa gravação para o prefeito Emanuel Pinheiro. Por que ele foi lá? Por que ele buscou o Emanuel Pinheiro? Qual que era o interesse dele levar lá para o prefeito Emanuel Pinheiro? Isso tudo foi questionado por ele. Por que se ele estava tão preocupado em contribuir com a justiça, por que ele não entregou no Ministério Público Federal, no STF, aquela gravação, uma possível omissão do Silvio na sua delação premiada? Uma transcrição que foi encontrada na casa do prefeito, que após o laudo da Polícia Federal, mostra que alguns termos nessa transcrição foram trocados, justamente, possivelmente, para que prejudique a delação do Silvio César. Quando ele menciona, eu só falei o que quis, que estava na transcrição encontrada na casa do prefeito. Quando, na verdade, a Polícia Federal comprovou que a fala dele, eu falei o que eu fiz. Então, quando ele teria mencionado, eu falei o que eu quis, então ele teria omitido algumas coisas, e no âmbito de uma delação premiada, a omissão pode derrubar ela. Então, isso tudo é um objeto que está sendo analisado pela CPI, então é necessário a gente esmiuçar mais esse caso da possível obstrução para que realmente a gente chegue numa comprovação ou não dela. O senhor pediu a quebra do sigilo telefônico, se ele abriria mão do sigilo telefônico dele. Ele disse que iria conversar ali com a assessoria jurídica dele. Você já tem alguma resposta sobre isso? E caso ele não aceite, o senhor vai tentar por meio judicial? Como o senhor pretende fazer? A gente está aguardando esse posicionamento dele. A gente vai aguardar essa deliberação ou não dessas oitivas relacionadas ao senhor Coxinha e propriamente a cariação do senhor Alan Zanata com o Silvio César. Caso isso não sane as dúvidas, a gente não descarta solicitar uma possível quebra de sigilo telefônico dele, que foi um pedido nosso para tudo isso buscando uma verdade real dos fatos. O relatório não pode ficar com dúvidas. Então, a gente tem que sanar isso aí, tem que esmiuçar bem e esclarecer todos esses fatos. Agora, hoje também foi colocado um requerimento para a quebra do sigilo fiscal e telefônico do Instituto Marc, que é do irmão do prefeito, do Marco Polo Pinheiro, que é o Popó. Qual é a possibilidade desse requerimento ser aprovado aí na próxima reunião da CPI, que deve ocorrer na sexta-feira? A gente passou para análise e parecer da Procuradoria, ela se posiciona quanto a essa possibilidade ou não da CPI no âmbito municipal. A CPI no âmbito municipal, ela tem algumas questões que precisam, que não são semelhantes, poderes, vamos dizer assim, de uma CPI no âmbito federal. Então, por isso que a gente solicitou um parecer da Procuradoria sobre essa possibilidade, essa possível quebra de sigilo, para aí sim a gente estar deliberando sobre o fato. Mas essa questão do Instituto Marc é interessante a gente estar analisando, esmiuçando bem, até porque essa é a linha de defesa do prefeito Emanuel Pinheiro. Então, não queremos deixar um relatório com interrogações. Como foi falado primeiramente pelo senhor Valdecir, que foi a pessoa que primeiramente saiu em defesa, foi no cartório, fazer aquela declaração falando que era pesquisa, depois pela defesa do prefeito Emanuel Pinheiro, é necessário sim a gente trazer maiores detalhes sobre isso, sobre esse tipo de operação que ocorreu entre o Instituto Marc e a gestão Silval Barbosa. Então é importante sim a gente estar esmiuçando isso bem, trazendo os maiores detalhes, bem como ouvindo o senhor Marco Polo Pinheiro, Popó, para a gente tirar toda e qualquer dúvida disso aí, porque o que a gente busca, como eu sempre falo,
é a verdade real do relatório, a gente não faz julgamento preliminar, por isso que a gente tem que ouvir todos os lados até a gente chegar num relatório final que traga a verdade. O prefeito deu uma entrevista, na verdade não deu uma entrevista, em uma entrevista coletiva, vereador, ele foi questionado em relação à CPI, o andamento, os depoimentos ali na Câmara Municipal. E o prefeito disse o seguinte: a verdade está aparecendo. Questionado qual seria essa verdade, ele disse que era a verdade que o pagamento em que ele recebeu ali dentro do Palácio Paiaguás, em que ele foi flagrado colocando dinheiro no paletó, inclusive que deixa até cair, era um pagamento de pesquisa para o Instituto MARC. Como o senhor avalia os depoimentos? O senhor acredita que essa verdade do prefeito é o que está em grande aparência ali na CPI ou não? É propina mesmo? Até o momento, oitiva de Silvio César, oitiva de Alan Zanata, oitiva do ex-governador Sival Barbosa. Hoje, essa tese da pesquisa, que é apresentada pela defesa, a gente não tem comprovações que realmente era pesquisa. Muito pelo contrário, nós temos um auto de uma delação premiada, que já foi homologada pela STF. O ex-governador Sival Barbosa, ele não foi ali na esquina fazer fofoca. Ele foi na Procuradoria-Geral da República, com procuradores, que analisou toda essa delação, que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal por um ministro, então que analisou, foi toda feita uma análise, e uma delação você tem que falar a verdade, você fala a verdade. Então, foi nesses órgãos de controle, tem perícias da Polícia Federal, então, assim, são comprovações sólidas, bem como oitivas esclarecedoras. Nós temos ali, além do vídeo, nós temos uma planilha de controle, que o Silvio fazia, uma planilha de controle, que eu mostrei para o ex-governador Sival Barbosa, era essa, com datas dos pagamentos. Nós temos, também foi levantado lá na oitiva, que o Silvio prestava contas dessa planilha e que os deputados cobravam, dentre eles o prefeito Emanuel Pinheiro. Então, nós temos até o momento uma verdade essa verdade que tem até o momento, talvez não seja a verdade que o prefeito realmente quer mostrar. É por isso que nós vamos ouvir o outro lado, que é ouvir o irmão dele, convidá-lo para estar apresentando, porque o que tem hoje realmente não é favorável ao prefeito. Tá. Há também uma questão que está em discussão ali na própria comissão e que pode ser também um dos pontos altos dessa CPI, que é a convocação do ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Geraldo Riva, e também do delegado da Polícia Federal, que analisou o áudio gravado por Alan Zanata. Esses requerimentos ainda não foram analisados pela CPI, serão analisados numa próxima oportunidade. Mas qual é a importância desses depoimentos para esse momento? Do ex-deputado estadual José Riva. O que o ex-governador Sival Barbosa, bem como o Silvio tratou, é de um recurso oriundo de propina, de retorno das empresas que executavam as obras do MT integrado. Então, era praticado diretamente pelo governo Sival, os pagamentos feitos pelo Silvio. Então, ele fazia essa operação. Na delação do ex-governador Sival Barbosa, ele relata também mais dois pontos. Um mensalinho que ocorria dentro da Assembleia Legislativa, a compra da mesa diretora e algumas vantagens ilícitas que ocorriam na Assembleia Legislativa. E qual que era o seu papel? O seu papel era suplementar o orçamento da Assembleia. E tudo isso ocorria no âmbito da Assembleia Legislativa, onde o deputado José Riva era o presidente. Então, a vinda do deputado José Riva é esclarecer como que funcionava esse mensalinho, a operação disso aí. O deputado Emanuel Pinheiro recebia esse mensalinho quanto à compra da mesa diretora da Assembleia, em que o deputado Emanuel Pinheiro participou da votação do segundo biênio da mesa diretora, que é 2013 e 2014, uma vez que ele era suplente. Ele ficou como suplente, então ele só assumiu depois. Então ele participou da mesa 2013. Ele também recebeu algum tipo de vantagem ali, teve algum outro tipo de vantagem que foi recebida de forma ilícita, ele dentro da Assembleia Legislativa. Então, esse esclarecimento que a CPI quer trazer. Até porque um objeto da CPI é suposto recebimento ilícito de valores.
Não em si o vídeo. Não se inicia o vídeo, recebimento ilícito de valores. Então, gerou muito questionamento até de vereadores que a gente estaria ampliando. Não estamos ampliando não, porque o objeto está bem claro lá. Suposto recebimento ilícito de valores. Então, o mensalinho é um recebimento ilícito. Uma venda de voto numa mesa diretora, você receber uma vantagem, é ilícita também. Então, o que a CPI quer é fazer o seu papel. Nós temos 20 assinaturas, nós temos a obrigação de estar investigando pelas 20 assinaturas dos vereadores. A população cuiabana toda quer uma resposta e a CPI está servindo para clarear isso aí e vamos nesse propósito de estar apurando e buscando a verdade dos fatos. Tá ok, vereador. Só para a gente encerrar a participação aqui, eu faço um outro questionamento. Há tempo hábil para todas essas discussões, já que agora também o senhor vai falar de mensalinho, de outros recebimentos ilícitos, e questão mesmo da prorrogação, até porque o senhor precisa do plenário para isso, para prorrogar por mais 120 dias. Como que o senhor faria essa articulação? Porque a maioria na Câmara é do prefeito. Sim, a base de apoio à sustentação prefeito é ampla, mas nós temos um prazo até em torno do dia 27 de abril. A CPI, hoje, ela tem sessões definidas quarta e sexta, 2 dias durante a semana, mas a possibilidade de fazer sessões extraordinárias. Então, se for necessário, a gente vai solicitar sessões extraordinárias para outras datas durante a semana, para que a gente possa estar fazendo toda essa apuração. Então, tempo há, algumas pendências de requerimentos que a gente vai analisar para possíveis pessoas serem ouvidas, em torno de 5 pessoas, 5 situações, e a gente acredita sim que dentro desse prazo dá para a gente fazer um relatório bem encorpado, com provas, para que realmente espelhar a verdade. Então, prazo tem, se for necessário a gente vai estar apresentando esse prazo para a deliberação do plenário, mas eu me sinto ainda confortável com o prazo que tem, até porque nós temos, bem dizer, quase 2 meses ainda, e pode fazer sessões a qualquer tempo, a qualquer hora, a sessão tem hora para começar, não tem hora para acabar, dá para trabalhar bem isso aí, e isso é o esforço que a comissão vai fazer, bem como os vereadores que estão contribuindo muito com a investigação, fazer seus requerimentos, suas participações lá no plenário. Ok, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Repórter MT. Eu que agradeço a oportunidade, a gente está aqui, está esclarecendo um pouquinho da CPI e falar para a população cuiabana que o trabalho nosso é esse. É uma investigação, buscando a verdade real, todas as provas, esclarecimentos, para que dê uma resposta ao cidadão quanto àqueles fatos que aconteceram. A gente volta a conversar no fim da CPI, viu, presidente? Um abraço a você de casa, até o nosso próximo encontro.